Oi aí, olá gente, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo do meu canal pra vocês. Tô sabendo, gente, não é o cenário que vocês estão acostumados, né? Sempre tem prateleira livre atrás de mim. Mas por enquanto vai ter que ficar assim, porque, né? Novidades, gente, segredo de estado, não posso falar agora. Mas relaxa que tudo isso é para um bem maior, beleza? Vocês confiam em mim? Então, por favor, acredita no que eu tô dizendo. Se você é novo por aqui, caiu aqui por acaso, o pedido que eu te faço é assistir esse vídeo aqui até o final. Daí, se você gostar, você comenta, dá like, se inscreve, que isso aí me ajuda muito. Me siga nas outras redes se você não quiser ficar por fora de nada. E a palavra do dia hoje é peixe. Comenta essa palavra pra mim, peixe, que eu vou te responder dando o meu coração. E é isso, né? Aviso entregue, recado dado, vamos pro caso. No vídeo do Mentes Insanas, Gabriel Cruz Ramírez era um garotinho espanhol, alegre e divertido, que na época dos fatos tinha 8 anos de idade. Ele era filho de Henry David Cruz Cecília e Patrícia Ramírez Domingues, que na época do caso já estavam divorciados. O Henry, né, que é o pai do Gabriel na época do caso, já tinha até uma nova companheira. Ela se chamava Ana Júlia Quezada. E durante esse processo, né, do divórcio, o Gabriel acabou ficando com a sua mãe. Então eles moravam na cidade de Almeria e o pai morava na cidade de Viga, que era alguns quilômetros, poucos quilômetros de distância. Mas a Patrícia disse que ele era um pai presente, ele sempre estava mantendo contato com o Gabriel. Então, assim, a relação dele também com a Patrícia era uma relação amigável, não foi um divórcio, assim, turbulento, que eles ficaram sem se falar. Não, eles tinham, sim, uma relação de amigos. O Henry era um pai muito presente na vida do Gabriel. E uma coisa que o Gabriel gostava muito de fazer, principalmente nas suas férias da escola, era ir na casa da sua avó, a casa que ficava no pequeno município de Níjar. A cidadezinha se chamava Las Hortichuelas. Ela era muito pequena, tinha menos de 100 habitantes e ficava a cerca de 51 quilômetros de Almeria. Então, no mês de fevereiro, a Patrícia deixou o Gabriel na casa da avó para ficar alguns dias por lá. E aí, no dia 27 de fevereiro de 2018, o Gabriel resolve sair para brincar na casa dos primos. Era uma terça-feira, às 3h32 da tarde. A casa dos primos dele era, tipo assim, a metros de distância da casa da avó, era muito perto. Ele só tinha que seguir por um caminho. Então ele pediu para a avó para ir brincar lá, era o que ele estava acostumado a fazer sempre que ele ia para lá. Ele também visitava os primos, eles brincavam. E a avó não viu problema, já que o garoto estava acostumado a fazer esse trajeto, né? E era bem pertinho. O Gabriel só precisava seguir por um caminho de terra e depois atravessar a rua principal da cidade. Ele já chegava na casa dos primos. Beleza, o Gabriel saiu. E aí o tempo foi passando, as horas foram passando. E a avó começou a achar estranho, porque já era 6 horas da tarde. E o Gabriel ainda não tinha voltado para lanchar. Então, sempre que ele ia, ele voltava antes das 5 horas para lanchar e ele não tinha voltado. Então, a avó pensou que ele poderia ter ficado intertido com os primos, brincando, esqueceu da hora. E aí ela resolveu, né, ir atrás dele. Então, ela fez o mesmo caminho que o Gabriel fez, chegou lá na casa dos netos, né, e perguntou sobre o Gabriel. E aí eles disseram que o Gabriel não estava lá e que ele também nem tinha aparecido lá nesse dia. Então a avó tomou um susto imenso, porque já fazia muitas horas que o Gabriel tinha saído de casa. E também, gente, não tinha muitos lugares para onde ele poderia ir e não avisou a ninguém, ninguém sabia dele. Então a avó, em desespero, a família, eles resolveram se juntar ali e procurar o Gabriel. Eles chamaram alguns vizinhos. Como eu falei para vocês, era uma cidade muito pequena, as notícias, assim, corriam muito rápido. Então os moradores se juntaram, né? Fizeram aquele mutirão para procurar um menino. Então a avó ligou, né, para a filha, que é a mãe do Gabriel, Patrícia, e avisou que o garoto tinha sumido, ligou pro pai. Então a mãe e o pai se deslocaram, né, pro lugar e também começaram a procurar pelo filho. Então eles procuraram até as 8h30 da noite. Depois que eles não tiveram sucesso nenhum, não acharam, eles resolveram contatar as autoridades, relatar o desaparecimento do garoto. Então começou uma grande busca pelo menino Gabriel. Com a polícia, a população, a busca se estendeu por um raio de 6 quilômetros do ponto de partida de forma generalizada e até 12 quilômetros em locais específicos como poços,
velhas minas ou casas abandonadas. Os agentes se concentraram nas lagoas da estação de tratamento de Las Negras. Uma equipe especializada de mergulhadores vasculhou toda a área em busca do corpo de Gabriel. No total foram mais de 625 quilômetros e mais de 500 pontos traçados entre poços e cisternas. Então, apesar dele ter sumido numa cidade pequena específica, a busca se estendeu por vários quilômetros longe dali, em volta da cidade, porque lá tinha vários lugares como florestas, poços, lagos. Gente, tinha muitas possibilidades de onde o Gabriel poderia estar se alguém tivesse feito algum mal para ele. Ele poderia ser descartado assim em muitos lugares, o qual a polícia investigou assim tudo. A polícia enfrentou dificuldades porque nas cidades não tinham câmeras de segurança, nem na rodoviária, gente. Então, assim, seria uma boa ajuda se tivesse câmeras nas ruas. Não tinha câmera nem nas agências bancárias, em lugar nenhum. Era uma cidade, como eu falei pra vocês, muito pequena. Lá não tinha nem, gente, posto de gasolina. O único posto que tinha lá de gasolina era a quilômetros de distância. Também não tinha agências bancárias próximas, o que acabou dificultando muito, né, as investigações. Para vocês terem noção, lá não tem nenhum caixa eletrônico por toda a cidade, nenhum. Em poucos dias isso já ganhou uma atenção gigantesca da mídia, gente, porque a cidade era pequena e isso se espalhou rápido por toda a Espanha, virou um caso assim que realmente foi acompanhado pela mídia, passava na TV o tempo todo, então a mídia estava em peso cobrindo toda a história. Tem muitas entrevistas da família pra televisão, sabe? Muita coisa mesmo. E aí o Gabriel até ficou conhecido como Pescaíto, que é um peixe, e o Gabriel gostava muito de peixe, gente. Ele queria ser biólogo e mexer com os animais marinhos e tal, então ele fazia vários desenhos de peixe, ele gostava muito, gente, de peixe. E aí isso virou um símbolo da busca dele. Quando as pessoas iam procurar ou na TV, eles sempre desenhavam cartazes com peixes. Essa altura das buscas já ficou claro que alguém teria feito isso. Então surgiu um primeiro suspeito, que era um ex-interesse amoroso da mãe do Gabriel, né, da Patrícia. Era um homem assim muito problemático, gente, que ele sempre estava atrás da Patrícia. Eles não estavam mais juntos nessa época, ela não queria saber dele, mas ele era completamente obcecado. Então, onde ela estava, ele sabia, ele ia atrás, ele ligava, ele queria ficar no pé dela o tempo todo. Ela já até fez algumas denúncias, né, sobre isso para a polícia. Então ele ficou assim, teve que tomar distância dela. Ele também já tinha algumas passagens na polícia, porque ela denunciava ele por... Ele tinha uma obsessão assim louca, gente. Então a polícia, né, desconfiou que ele poderia ter pegado o Gabriel para fazer alguma chantagem, enfim, com a Patrícia, para eles voltarem, alguma coisa do tipo. Então ele foi investigado. Só que aí, né, foi provado que ele não tinha nada a ver com isso, já que no dia que o Gabriel desapareceu, ele estava com a família dele, né? Isso aí foi comprovado por todos. Ele não estava nem na cidade, ao que eu entendi. Então, em muitas matérias, às vezes nem cita esse homem, porque ele foi, assim, considerado um suspeito, só que muito rápido isso foi descartado, né? Porque já foi provado que ele não tinha nada a ver com isso. E era tudo muito estranho, gente, porque já faziam vários dias das buscas e eles não tinham nenhuma pista, gente, nada que pudesse levar o Gabriel, nenhuma imagem, nenhuma suspeita, nenhuma testemunha, ninguém viu nada, não tinha prova nenhuma. Então as buscas seguiam e no dia 3 de março eles ainda estavam buscando, né? Como eu falei pra vocês, a família, a polícia buscavam, às vezes eles se separavam, às vezes eles buscavam juntos. E aí a Ana Julia, né, que era a namorada do pai do Gabriel, que era o Ángel, ela sugeriu que eles procurassem em Las Negras, né, que era um lugar mais afastado. Eram uns 4 quilômetros de distância da onde o menino tinha sumido. E aí a polícia já tinha procurado por aquele lugar várias vezes, né? Mas aí ela sugeriu de procurar lá, ela e o marido, né, o pai do Gabriel. Então os dois foram, assim, procurar lá. E aí tinha um barraco abandonado lá. E aí ela sugeriu deles buscarem lá. Então os dois foram, cada um ficou no seu canto procurando alguma pista e tal. Quando a Ana Julia achou algo, assim, super importante, que foi a primeira pista desse caso. Ela voltou com uma peça de roupa que supostamente seria do Gabriel. No dia que o Gabriel desapareceu, ele estava usando calças e um suéter vermelho. E embaixo desse suéter ele estava usando uma blusa branca.
E aí era essa blusa a que tudo indica, e a família reconheceu, disse que aquela era a blusa realmente que ele estava usando no dia, que era dele. E a família, gente, entrou em pânico porque só acharam a roupa dele naquele momento, né? E aí eles presumiram que o pior poderia ter acontecido com ele. A Ana Julia, né, até suspeitou que o ex-namorado dela tivesse envolvido no caso, já que ele morava bem perto da onde eles acharam, né, nesse barraco. E aí ela pensou que ele poderia estar, sei lá, tentando chantagear ela para eles voltarem, porque ele era obsessivo. E ela disse isso para a polícia, só que a polícia nunca seguiu essa linha de investigação dela, ela nunca foi atrás desse cara, ele nunca foi considerado um suspeito. E nesse momento em diante, quem acabou se tornando suspeito foi a Ana Julia. Na verdade, ela era uma potencial suspeita desde o começo do caso, porém, eles não tinham nenhuma prova, nada forte que ligasse ela, né, ao desaparecimento do menino. Mas uma coisa que foi estranha nessa camiseta que ela achou é que ela foi e voltou com essa camiseta e ninguém viu ela achando isso. O marido tava com ela, né, o pai do Gabriel, mas ele tava procurando em outro lugar, não tava prestando atenção. E aí ninguém viu de onde ela tirou essa camiseta. E o que era mais estranho ainda é que a camiseta estava seca e no dia estava chovendo. Então assim, não fazia sentido. Tudo indicava que parecia que ela tinha tirado de dentro de alguma coisa, tipo de uma bolsa ou debaixo da blusa dela, porque a camiseta estava completamente seca. Então a partir desse dia a polícia começou a investigar a Ana Julia, a seguir ela para onde ela ia. Mas é claro, sem ela saber, então era tudo assim muito secreto, eles começaram a vigiar cada passo dela. E também, né, puxaram, né, o passado dela para descobrir quem era essa mulher. Seu nome era Ana Julia Quesada, ela nasceu em 20 de março de 1974 em Concepción, em La Vega, República Dominicana, e na época do caso ela tinha 35 anos. Ela chegou à Espanha em 1995, aos 21 anos, e fixou residência em Burgos com uma filha que teve aos 17 em seu país. Em 1996, aquela menina chamada Hildeca Josefina Gil Quesada, então com 4 anos de idade, caiu de uma janela do 7º andar onde moravam e acabou falecendo. O evento então foi declarado como acidente, mas depois, né, que a polícia ligou ela ao caso do Gabriel, eles disseram que ia reabrir essa investigação desse caso para ver se realmente isso tinha sido um acidente. Então a polícia descobriu que o Angel tinha uma fazenda onde ele e a Ana Julia moravam e eles desconfiavam que o Gabriel poderia estar escondido lá. O que a polícia suspeitava neste momento é que a Ana Julia estivesse fazendo o Gabriel de refém, tivesse sequestrado o menino. E essa fazenda ficava em Rodaquilha, que não era muito, gente, longe, aliás, era bem perto da onde o Gabriel tinha desaparecido. E a polícia teve uma ideia de avisar a Ana Julia que eles iam nessa fazenda, né, que fazia parte das investigações e que eles tinham que olhar em todo lugar para ver o que ela ia fazer. Então eles avisaram a ela, né, que eles estavam indo lá a qualquer momento. Então no mesmo dia, que era dia 11 de março, que a polícia avisou isso pra ela foi nesse lugar assim, gente, correndo. Ela entrou no carro dela e foi. A polícia seguiu ela, né, mas claro, sem estragar o disfarce ou sem ela perceber, né, que eles estavam lá, porque eles queriam ver o que ela ia fazer. Então chegando no local, ela foi até o jardim e começou a tirar várias tábuas, várias pedras de um lugar lá e desenterrou o que parecia ser um pequeno corpo enrolado num lençol. Então ela colocou isso dentro do porta-mala do carro, muito rápido, gente, e saiu. A polícia seguiu ela, né? Ela parou o carro numa garagem e a polícia suspeitava que ela estava tentando achar outro lugar para enterrar o corpo. Então ela parou nessa garagem e a polícia disse que ia esperar ela descer para agir. Assim que ela desceu, os policiais já foram cercando ela e algemaram ela, né? E quando abriram o porta-mala do carro, realmente era o Gabriel, ele já estava sem vida, ele estava vestindo só uma cueca. O corpo dele estava em bom estado, né? Porque significa que não tinha muitos hematomas, nem muitos ferimentos. E nesse dia que encontraram, já faziam 12 dias desde o seu desaparecimento. A Ana Julia negou tudo, gente, apesar da polícia ter seguido ela, ter imagens, ela negou tudo. E a frieza dela, gente, impressionava, já que ela estava sempre com a família. Ela aparece, gente, sempre do lado do pai, nas entrevistas, nas reportagens. Ela já deu algumas entrevistas, se você jogar no YouTube você acha. E ela chorava assim, gente, desesperada. Ela tinha um contato com o menino, entendeu? E parecia assim muito que ela
tava se importando, que tava doendo nela, ela chorava o tempo todo. Então, assim, foi um choque pra todo mundo que ninguém nunca desconfiou. Quando o pai do Gabriel ficou sabendo que a Ana Júlia tinha a ver com isso, ele entrou em choque, sabe? Ele teve que tomar altas doses de medicamento pra ficar calmo durante algum tempo, porque ele passava mal, ele não acreditava. Como eu disse, a primeiro momento ela negou tudo, mas 2 dias depois, né, da sua prisão, ela acabou confessando tudo e que fez tudo sozinha, e a polícia concluiu que realmente não tinha envolvimento de terceiros, que ela fez tudo só. Então, como tudo aconteceu? Ana Júlia acabou encontrando o Gabriel nesse caminho de terra que ele teria que fazer para chegar à casa dos primos, e aí ela chamou ele para ir até a casa, né, do pai, que ela disse que tinha que pintar algumas coisas lá e convidou o garoto para ir. E a mãe dele disse que ele era muito obediente, e como ele já confiava na Ana Júlia, né, enfim, ele tava sempre com o pai, sempre vendo ela com o pai, ele acabou indo ajudar ela. E aí lá na casa acabou acontecendo todo o ato grotesco. A perícia então concluiu que o garoto acabou falecendo por asfixia. Como eu disse, a primeiro momento eles viram e o Gabriel tava no bom estado, mas eles acabaram achando um ferimento na parte de trás da sua cabeça que foi feito com um machado. E o que é mais triste disso tudo é que a perícia concluiu que o garoto ficou no mínimo 45 minutos agonizando antes de acabar falecendo. E nesse tempo, gente, a Ana Júlia tava lá com ele. Ninguém sabe o que ela tava fazendo, se ela tava assistindo e achando bom. Só sei que ela não prestou nenhuma ajuda. Ela disse que tinha sido um acidente, né, no começo. Mas como era um acidente, porque ela não ligou logo, né, pra ambulância? Ficou 45 minutos no mínimo esperando, vendo o garoto sofrer, sabe, horrível. E a polícia concluiu que a motivação disso tudo foi por ciúmes. A mulher tinha ciúme do menino, porque o pai dava muita atenção pra ele. Como eu falei, ele era um pai presente, ele tava sempre indo ver o filho e também tinha contato com a mãe. Então, Ana Júlia tinha tanto ciúme da mãe do menino como do próprio garoto, e achou que se livrando dele ela teria mais atenção, sabe? Coisa de gente maluca, doente. O caso do Gabriel Cruz causou grande emoção na sociedade espanhola. 18 dias antes do seu aparecimento do corpo sem vida, uma importante manifestação aconteceu na capital Almeria para exigir a devolução do menor. Seus pais declararam que Gabriel amava peixes, que gostava de desenhá-los e quando crescesse queria ser biólogo marinho. E desde então o símbolo de um peixinho encheu janelas, escolas, centros públicos e redes sociais em todo o país. Em 13 de junho de 2019 foi erguido um movimento em memória de Gabriel Cruz. Em 13 de junho de 2019 apareceu uma grafite que dizia: torne-se feminista e maltrate homens, mesmo que eles sejam crianças. O que foi uma coisa horrível, porque pincharam essa frase horrível no monumento muito famoso da Espanha. Assim, tipo, apoiando o que a Ana Júlia fez e tal, seja feminista, sabe, horrível. E aí a prefeitura acabou removendo isso. Voltando para Ana Júlia, o julgamento dela teve início em 9 de setembro de 2019. O júri popular considerou Ana Júlia quesada culpada e também foram provados os crimes de danos mentais aos pais da criança. Após esse veredito, a culpada enfrenta uma sentença de prisão permanente que pode ser revista. Prisão permanente passível de revisão significa, no mínimo, 25 anos de prisão. Ana Júlia é a primeira mulher condenada a essa pena, que é a mais próxima da prisão perpétua desde que foi instituída em 2015. Em 2044, sua situação poderá ser revisada. A sentença estabelece ainda que Ana Júlia, caso seja libertada da prisão, não poderá viver em Níjar nem chegar a menos de 500 metros de distância dos pais. A decisão a obriga a pagar 250 mil euros a cada um por danos imateriais e também as despesas do Estado espanhol pela busca da criança, que também é de 200 mil euros. Então esse foi o caso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, comenta aqui o que você achou, se você já conhecia esse caso ou não, e é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis!